Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero dar para vocês 5 dicas para ajudar a aprender inglês. Então se você está iniciando e ainda não sabe muita coisa, não sabe nada ou quase nada, essas dicas podem te ajudar. Então sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi! Ok, gente, então a primeira dica que você precisa entender é que você precisa ter foco e constância, porque estamos falando de um outro idioma. Então, é necessário que você sempre tenha um contato constante com a língua. Você pode se lembrar que em algum momento da sua vida você não falava português, você não falava o seu idioma nativo. E para que você conseguisse falar, você precisou ouvir bastante, ver algumas situações, né, observar as situações em que determinadas coisas eram faladas, determinadas palavras eram faladas, então você entendia o que aquilo significava. E quando você começou a falar, provavelmente você não falava muito bem, mas com o tempo você foi melhorando a dicção, a pronúncia. E ainda, até hoje, pode ser que você ainda aprenda palavras novas, ainda haja palavras que você não saiba o significado, e quando você está lendo um livro, por exemplo, você aprende uma palavra nova, mesmo sendo seu idioma nativo. E é a mesma coisa em inglês. Então, em inglês é necessário que você tenha esse contato constante com a língua. Você precisa ouvir, você precisa observar as situações para entender qual o significado daquelas expressões, daquelas palavras e praticar, começar a falar. Provavelmente no início vai ser um pouco difícil, você não vai falar tão bem, mas com a prática, ao longo do tempo, você vai conseguir melhorar essa pronúncia, vai conseguir falar melhor. Outra coisa importante é evitar os radicalismos. Provavelmente vocês já devem ter ouvido pessoas que abominam o Google Tradutor, que abominam a tradução de palavras, né, para o seu idioma nativo, mas quando você está iniciando, você não sabe nada ou quase nada, na verdade você vai sentir uma segurança maior quando você faz isso, quando você traduz para construir o seu vocabulário e conseguir avançar no aprendizado de inglês. Isso não significa que você deve ficar dependente de tradução, é claro, mas não existe problema nenhum se houver situações que você precise de tradução, especialmente no começo, né, traduzir. Mas uma coisa bem importante é desapegar de traduções literais. Há muitas coisas que não vão ter uma tradução literal, vão ter expressões equivalentes nas situações que você usaria em português, você usa aquilo em inglês. Mas você precisa entender que não pode depender de traduções literais. Você precisa entender a lógica do idioma, né, como ele funciona, como é construído e começar a pensar daquela maneira. Então, de início, quando você começa a aprender o idioma, você não é obrigado a pensar em inglês, até porque você ainda não tem vocabulário suficiente para isso, mas você precisa, ao longo do tempo, conforme você vai aprendendo, se desafiar e começar a desenvolver essa capacidade, né? Conforme o seu vocabulário aumenta, você aumenta essas práticas de não só falar e ouvir inglês, mas também pensar em inglês, e é isso que vai te ajudar a desenvolver a fluência. E outra coisa importante é não abominar o Google Tradutor. Não, ele não é 100% confiável, ele não vai te dar as traduções corretas sempre, mas é uma ferramenta, é uma coisa que vai te ajudar a aprender novas palavras. Eu aprendi muitas coisas com o Google Tradutor e conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo mais palavras, fui me familiarizando mais com o idioma. Eu pude perceber quando na verdade eu preciso consultar alguém, algum nativo, mas é uma ferramenta, você não pode depender do Google Tradutor, mas é uma coisa que vai te ajudar a aprender palavras novas. Então, é um auxílio que você pode utilizar também estudando com outros meios. Música. A música é uma coisa muito legal, acho que todo mundo gosta de música, né? E você pode usar boas músicas e ouvir ao mesmo tempo que você lê a letra. E é uma maneira de você aprender a como pronunciar, e quando você estuda a tradução, você pode aprender palavras novas e você pode praticar essas palavras. Pode ser com você mesmo, você pode gravar vídeos, né, falando em inglês, não importa qual o seu nível, se você não fala tão bem assim. É uma maneira de você se observar, ver onde você precisa melhorar e
tentar fazer melhor nas próximas vezes. E quando você salva esses vídeos, você pode, ao longo do tempo, ver o seu progresso, né? O quanto, como você falava antes, como você começou a melhorar e continuar acompanhando esse progresso e continuar aprendendo. Outra coisa bem legal para ajudar você a aprender inglês é usar os filmes e séries. Você pode começar, se você é bem iniciante, com o áudio em português e a legenda em inglês. E você vai conseguir, né, ouvindo aquilo em português, você vai associar com as palavras em inglês, ver como se escreve, e você pode alternar. Você pode ouvir em inglês e ver a legenda em português, e aí você vai associar aquilo que você ouve com aquilo que está sendo mostrado, né, a tradução. E quando você avançar um pouquinho, já tem um vocabulário razoavelmente mais elevado, você pode colocar ambos em inglês, tanto o áudio quanto a legenda. Então você vai conseguir ver como é pronunciado e como é escrito. E a última dica desse vídeo é aproveitar os conteúdos que a internet oferece, especialmente os vídeos que tem no YouTube, né? Só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque são tantas alternativas, são tantos conteúdos, que às vezes você se sobrecarrega com tanta coisa, né, disponível. Então, defina aquilo que você vai estudar. Se você estuda todos os dias, ainda que um pouco, se você tem foco e constância, você vai conseguir desenvolver fluência. Então, o importante é sempre ter foco, determinar aquilo que você precisa aprender naquele momento, focar realmente naquilo, estudar de fato, tomar notas, praticar, pensar, imaginar situações que você poderia usar aquelas expressões ou aquelas palavras que você está aprendendo, praticar bastante e você vai conseguir aprender dessa maneira. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês gostariam de compartilhar alguma dica que ajudou vocês a aprenderem inglês, pode deixar aqui nos comentários. Se tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau!